E aí, tudo bem? Eu sou o Igor, apresentador desse podcast aqui. Algumas semanas atrás eu gravei um episódio com a minha mãe nesse estúdiozinho aqui que eu improvisei e muita gente gostou. Não fiquei sabendo de ninguém que gostou, ninguém avisou também que não ia gostar. Acho que seria de uma falta de educação absurda. Mas, enfim, eu acho que esse é o tipo de formato legal que eu gosto de fazer. E é um pouco mais pra mim também, eu acho que eu uso muito pra treinar as minhas técnicas de entrevista e como que eu consigo moldando essas coisas com o passar do tempo. Provavelmente o primeiro que eu fiz, que eu não lembro com quem que foi, mas o primeiro que eu fiz dessas entrevistas sem nenhuma pauta, sem pensar nessas coisas, já é muito pior do que esse vai ser e do que os outros. Enfim, é um progresso na minha ideia. Enfim, hoje a gente tem aqui a Letícia Macedo. Ela é Espanha ou brasileira? Esse é o... Não. Brasileira hispano, não sei. Eu também não sei, não. Ela é minha prima. A gente, desde que eu nasci, ela é minha prima, porque ela é mais velha. E a gente tem muito a conversar. A gente tem muita coisa em comum, tem muita coisa que a gente consegue se relacionar um com o outro. A gente tem gostos muito parecidos, alguns nada a ver. Mas, enfim, é uma honra te receber aqui no meu podcast. Obrigada. Pra mim é uma honra estar aqui com você. Que bom, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente pode começar com o início. Quando eu nasci, você morava com a gente? Você morava com meus pais? Porque eu lembro que a sua mãe foi pra Espanha primeiro e você foi depois. Esse período que você passou da sua mãe ter ido e você ficado foi quando eu nasci, mais ou menos, não foi? Foi, aí eu fiquei com seu pai, né? Fiquei com vocês. Aí você nasceu e eu fiquei mais ou menos até uns... Quando você tinha uns 2 aninhos. 2004, 2005. Foi, Você foi 2004. Que você foi pra lá? Foi. É porque você é de 95. Dezembro de 2004 que eu fui pra Espanha. Aham, entendi. Aí eu vi você nascer. Você viu eu nascer. Você lembra? Porque a gente tem, tipo assim, a gente tem a Emily, que é a prima mais... Não é a mais nova, mas eu lembro que ela, quando ela nasceu, é como se fosse uma memória, assim, clara na minha cabeça. Só que eu tinha 4 anos. E, tipo assim, com 4 anos você não tem muita... Não, mas eu lembro. Eu já tinha, quando você nasceu, que foi em 2002, né? Você tinha 7. Eu tinha 7 anos e eu lembro de ir no hospital te ver e tudo, no Santa Clara. Nossa, você lembra de me pegar no colo? Lembro. E pegou? Peguei. Deixaram? Deixaram. Nossa, uma criança de 7 anos pegar um bebê no colo. Até a sua primeira fotinho de identidade, aquela 3x4, foi com você no meu colo. Ah, sério? Sério. Ah, eu não sabia, pô. Você era bebezinho? Acho que você tinha quase 1 aninho, mais ou menos. Entendi. Mas eu lembro. Mas você lembra do momento, assim, que você passava de morar aqui e tal, enfim... Sempre foi muito ligada na sua mãe e tal, e sua mãe tava do outro lado. Do outro lado não, né? No meio do mundo. Do outro lado ela estaria no Japão. Mas você lembra, tipo assim, pô, tô sentindo falta, você chorava, como é que era a sua... Ou se você sempre, tipo assim, sentiu a vontade e tal de estar com os meus pais e tal, com nós, assim. Com vocês, sempre, né? Porque quando a minha mãe se divorciou, né? Quando ela separou do meu pai, a gente já veio morar com seu pai, né? Você ainda não tinha nascido. E aí a gente morou numa casinha no fundo. Na sua casa de antes, tinha uma casinha no fundo, aí a gente morou por muito tempo lá. Então eu sempre tive aquela ligação com o seu pai e com sua mãe, né? Porque eles são meus padrinhos também. E o seu pai sempre, eu falo que é o meu segundo pai, né? Tanto que eu considero você e a sua irmã como meus irmãozinhos. E a minha mãe também sempre teve muita confiança com seu pai, né? Os 2 irmãos. Então, assim, a gente sempre foi muito, muito ligada. Eu acho que no momento que a minha mãe foi embora pra Espanha, né? Ela, acho que não encontrou pessoa melhor pra me deixar, né, com alguém aqui no Brasil que com seu pai e com a sua mãe. E era o que mais ia te preencher, vamos dizer assim, de sentir, tipo, aquele vazio falta da de mãe e tal, essas coisas. Mas não demorou, tipo, tanto tempo e você foi pra lá também e tal. Imagino que ela também não ia aguentar também, ficar muito tempo sem você. E aí, quando você transicionou dessa história, você até contou pra gente esses dias que seu nome é Letícia, e na pronúncia do espanhol não existe esse Letícia. Não. E eu fui pra lá, eu fui no final de 2004, e justo em janeiro eu comecei a estudar lá, né? E eu lembro que o meu primeiro dia de aula, né, eu era pequenininha, tinha 9 anos, tinha 10 anos quando eu comecei, porque meu aniversário foi em janeiro.
E aí Sempre foi em janeiro. Sempre foi. Sempre foi em janeiro. Sempre foi em janeiro. E aí, quando eu comecei a escola, eu lembro que eu entrei e aí o professor perguntou, como que você chama? Eu estudei espanhol, né? Como te chamas? Aí eu falava, Letícia. E aí todo mundo ficava na aula assim, Letícia? Como é que eu vou falar isso? Letícia. E ele perguntou de novo, como que você chama? Eu falei assim, Letícia. E aí ele falou assim, não, anota aqui no quadro. Aí eu anotei, ele falou assim, não, é Letícia. Ah, tá. Nossa. Eu falei, gente. Mas aí, aí as pessoas te chamam assim até hoje ou eles tipo, te deram um apelido? Eles não, tiraram o Cia? Não. Letícia. Todo mundo lá me chama de Leti. Ah, sim. Então te deram o apelido. Sim, sempre é Leti. Desistiram Quando pega um pouco aquela confiança, né, fica Leti. Aham. Não é igual aqui, por exemplo, que né, tem Lele. Não, lá é Leti. Ah, aí... é até o que você usa no Instagram também. Foi. Entendi. E aí como é que foi? Porque eu acho que você lembra, né? Quando você estudava aqui, você estudava aqui perto. Então você tinha uma vida aqui, uma educação, principalmente com escola. Vamos pra escola. O que você sentiu, além da diferença cultural e tal, tudo? Como que isso te impactou e no sentido de começar a aprender uma língua que é muito parecida com o português, mas também tem muita coisa difícil. Eu acho que o português, o espanhol, essas línguas mais latinas, elas são muito difíceis para outras pessoas de outras regiões aprenderem, porque tem muita conjugação de verbo, tem muita construção, tem muita construção nessas línguas que são parecidas entre si, mas com as outras não tem nada a ver. Então, eu não lembro muito, né, quando eu fui pra lá, porque parece que foi como tudo muito rápido, porque eu cheguei, lá já tem aquela diferença de que aqui começa as aulas em fevereiro e termina em dezembro, né? Lá começa em setembro e termina em junho. Então, quando eu entrei, já tava na metade do ano escolar, né? E aí eu entrei, até minha mãe pensou que eu ia bombar. Porque eu não sabia o idioma, eu não sabia nada de espanhol, zero. Não conhecia ninguém, né? Então eu tô mudando de um país pro outro, sem conhecer ninguém, um idioma diferente, né? Mas criança, né, se adapta muito fácil. E aí eu lembro que eu entrei e os verbos são bem diferentes que o português. Nossa, foi assim, bem complicado, mas aí eu fazia uma aulinha de espanhol lá na escola também. Tipo assim, pra você ou pra alunos estrangeiros? Pra alunos estrangeiros. Mas tinha muita gente de outros países. Tinha, eu lembro que a gente era tipo uns 8, 9, mais ou menos, alunos. Mais ou menos tudo da mesma idade, que eles eram estrangeiros e tinham alguma dificuldade, né? Com o idioma e tal. E eu acho que foi esse cursinho também que me ajudou bastante. E logo à tarde, eu fazia também uma aula de espanhol com a minha mãe. Porque minha mãe também teve uma maior dificuldade. Assim, por mais que ela tava lá mais cedo, Mas ela tinha alguma dificuldade com isso, com os verbos, né? Algumas palavras que a gente em português fala em feminino, lá é masculino. Tipo assim, a água. Lá é el água. Sabe? Nossa. Então, assim, essas coisinhas que são mínimas, mas que faz a diferença, né? Quando a gente tem uma conversação, assim, com alguém, alguma conversa. E aí, esse cursinho de tarde também me ajudou bastante. Aí, até que eu fui, né, pegando tudo e isso me ajudou muito. Tanto que eu não bombei. Eu terminei o ano e em junho passei. E começou no meio do ano. Comecei no meio do ano sem saber nada. No meio do ano pra eles, né? No começo pra nós. Caraca. Só que as matérias lá são bem parecidas aqui, né? Tipo, matemática. O único português... lá não existe português. Língua espanhola, e é outra literatura, outra coisa. História, esses cursos assim. Outra geografia. Outra geografia. Pensa, foi assim, completamente diferente, mas eu acho que eu me adaptei bastante bem. E você fez os amiguinhos? Fiz os amiguinhos. Com os estrangeiros primeiro ou era já pessoal nativo? Não, Por que eu penso assim? Como que o pessoal te acolhe? Porque aqui eu tive algumas experiências, por exemplo, com alunos intercambistas e com alunos, isso mais, quando eu tava no 7º ano, veio um menino dos Estados Unidos, que acho que ele era, enfim, ele veio e tal, passou meio ano com a gente, assim, ele veio morar no Brasil e por acaso veio parar em Uberlândia. E eu lembro que, tipo assim, existe um exotismo, assim, tipo, nossa, é um bicho diferente. Porque é um bicho que vem de um lugar que a gente não tá acostumado. E por mais que a gente pense, a gente tá ali numa sala com um monte de gente
que às vezes você não tá nem aí pra pessoa, mas um estrangeiro você pensa, nossa, esse cara, É diferente. ele tem uma história diferente. Sendo que todo mundo tem, só que, enfim, existe um exotismo. Você sentiu esse impacto? No começo o pessoal falava, nossa, me ensina a falar Letícia. Letícia. Como é que era essa situação? Eu lembro direitinho, o meu primeiro dia de aula, a gente foi pro recreio, né? E aí lá no recreio eu lembro que veio várias meninas da minha sala, sabe? Primeira coisa que todo mundo fala, nossa, fala em português. Parece que eles sentem aquela vontade da gente falar em português, sabe? E como que é lá no Brasil? E como que chama? Da onde que você vem? Aí eu falo Uberlândia. Eles não sabem o que é. Não, eles já pensam que parece Disney, né? Porque é Disneyland. Ah, é verdade. Sabe? Nossa, sim. Eles já pensam assim. Aí eles ficam, nossa, Uberlândia, tá onde? Sempre a primeira coisa fala uma frase em português. Mas quando você vem pra cá também, as pessoas pedem você falar espanhol, né? Espanhol. Hoje em dia mudou esse raciocínio. E aí eu lembro que foi bem isso, né? Tipo assim, fala em português que a gente quer escutar em português. Claro, eu não sabia falar espanhol. Você só falava português. Você só falava português. E aí você lembra de você tentar falar espanhol e você falava, tipo assim, igual pessoas que não sabem falar espanhol aqui tentam falar? Lembro. E você fazia desse jeito? Nossa, muito. Mas assim, quando o professor falava pra gente fazer redação. Nossa, pensa como que eu vou fazer redação? Pra falar é difícil, pra escrever é muito mais. Mas aí eles foram os professores foram super prestativos, assim, comigo, né? Porque eles pegavam na hora de corrigir, sabe? Então eu fui aprendendo também nessa correção. Sim. Né? Porque parece que quando a gente erra, né? Quando a gente mais aprende. E aí eu acho que foi nisso. Nas provas também, quando eu fazia provas, sabe? Eles sentavam comigo, me ajudavam ali naqueles erros que eu tinha, talvez, de escrever, né? Na gramática de lá. E aí foi isso que foi me ajudando também a ir melhorando. A transição dessa infância pra adolescência. Claro, você não viveu a adolescência aqui. Mas, assim, claro, também, em parte, você vivia. Porque você vinha uma vez no ano. Teve anos que você veio 2 vezes. Foi. Entendeu? Então, você vivia as suas férias daqui e a sua rotina lá. Você conseguia enxergar diferenças claras e tal, de convivência, essas coisas? Assim... Porque eu acho que... Eu tenho a teoria de que todo adolescente no mundo inteiro é meio bobo igual. É. Entendi. E lá também. Porque, assim, né, eu lembro muito na minha... Né, quando eu comecei, assim, adolescente, né? Tipo, 15 anos, né? Mais ou menos, você tá falando. Sim, a partir daí. Eu lembro que, nossa, eu era muito mimada, não sei. E, assim, eu chegava aqui no Brasil, por eu estar lá somente com a minha mãe... Parece que quando eu chegava aqui no Brasil, eu sentia, né, minha família perto e tudo. Eu virava aquele choro que eu não queria ir embora. Pra Espanha? Ah, sim. Nossa, eu lembro que isso foi muito marcante na minha adolescência. Eu não queria ir embora. Eu chorava porque eu queria vir pro Brasil morar. Sendo que eu tinha tudo lá, né, meus estudos e tudo. Eu tava estudando lá. Mas eu lembro que nessa época, acho que foi bem difícil, assim, até pra minha mãe, sabe? Porque eu era aquela coisa. Eu quero voltar pro Brasil... Né? Mas a minha mãe sabia que eu tava lá por alguma coisa bem melhor, né? Sim. Pra me estudar lá, pra me terminar meus estudos lá. Só que eu tinha aquela coisa, quando eu via aquele chororô, porque eu não queria ir embora. Nossa, eu queria que minha mãe ficasse aqui, eu também, a gente ficasse aqui. Mas a adolescência é bem complicado, tanto aqui como lá, né? Porque lá, mais ou menos com 15 anos, eu comecei a sair também com minhas amigas, né? Aí tinha aquelas baladinhas de dia pra adolescente. Matinê, chama matinê, que acaba até 10 horas. Até 10 horas. E aí eu saía, a gente saía todo sábado. Nossa, era aquela coisa. Entendi. Aqui também é um pouco parecido. Eu acho que as pessoas são parecidas, assim, no mundo todo. Por mais que existam culturas e raízes históricas diferentes. Eu quero chegar na parte que você vai falar que talvez você não moraria no Brasil hoje do jeito que você tem a vontade, você tinha essa vontade. Mas na adolescência, principalmente, uma coisa que eu falo muito aqui é quando você começa a meio que se encontrar ou fingir que tá se encontrando. Eu me encontrei há pouquíssimo tempo no jornalismo. Você sabe, eu devo ter um ano, 2 anos que eu decidi que eu queria fazer isso. Mas eu vejo que você tem uma construção de que o que você faz hoje é o que você queria fazer há muito tempo. Como é que foi, tipo assim, a primeira vez que você falou, pô, moda. A palavra moda, tipo assim, entrou na sua cabeça, porque, claro, você teve, igual todo mundo tem, uma época que você se veste mal. E aí quando você falou, pô,
talvez me vestir bem é uma coisa interessante, é uma coisa importante. Quando que foi que você construiu esse raciocínio? Então, eu, né, me formei em moda, mas de pequenininha, quando eu era mais pequena, eu acho que eu sempre tive aquela coisa de estudar medicina. Ah, é mesmo? Mesmo. Não sabia. Aham. A minha irmã sofreu muito com isso até... Eu queria medicina, não sei porquê, mas eu queria medicina. Só que isso fugiu rápido da minha cabeça, porque eu acho que desde que eu tenho, assim, uso de razão mesmo, eu gosto de moda. Sempre me interessei pelo mundo, tanto que as minhas duas avós foram costureiras, minha mãe também foi costureira. Então, tenho, né, tias que são modistas, sabe, que desenham mesmo com moda. E foi um mundo que sempre me chamou muita atenção. Já não foi nem pela forma de vestir, que isso também, que isso, né, é o primeiro que entra no seu olho. É o que internaliza, assim, na primeira vez que você bate o olho, né? É a forma das pessoas vestir, mas eu tinha um interesse muito grande por tecido. Nossa, eu lembro que minha mãe me dava muito... Você fala textura de tecido? É. Eu fazia com lençol, eu fazia vestido. Não sabia. Sério? Tipo, lençol rasgado, essas coisas, nossa, eu transformava ele em vestido. Eu era aquela coisa com tecido, sempre foi. E aí, lá, quando eu já me mudei pra Espanha, eu ainda continuava um pouco com isso, com medicina e tal. Mas lá as pessoas se vestem muito... bem diferente do Brasil, né? Tanto porque lá a maior parte do ano é inverno. Frio. E vi as pessoas de lá muito elegante. Uhum. Sabe? Então, eu acho que isso foi o que me ajudou mesmo a fazer aquela mudança. A Europa toda tem esse conceito, tem essa história com roupa e com moda, roupa. né? E aí você... Eu quero fazer uma suposição. Eu acho que a medicina vem como uma coisa clara pra sua cabeça e vem pra muitas meninas também, acho que pra meninos não vem muito, por uma questão de ser algo que com certeza vai te dar um retorno financeiro e tem emprego em qualquer lugar do mundo. Tem emprego e tal, e as pessoas vão achar isso. Esses dias a gente tava falando isso com primas mais novas, que elas querem fazer, e medicina é uma coisa clara na cabeça delas. Até elas se identificarem com uma coisa que elas realmente gostam, como você se identificou com a moda. E aí, qual que era pra você, qual que era o cenário de fazer moda lá? Porque você morava numa cidade que é interior da Espanha. Como que era o seu projeto pra sair de, beleza, eu quero fazer moda, eu tô fazendo moda e eu hoje em dia faço dinheiro com moda? Então, eu sempre tive na minha... Eu tenho, acho que, o estilo bem claro, né? Eu acho que eu tenho um estilo que dá pra ver, né? As peças que eu mais gosto e tal. Então, só que eu vejo algumas carências no mercado. E aí foi quando eu tava estudando moda que eu comecei a observar isso. E eu acho, talvez, né, eu posso dar o meu ponto, né, de estilo, da forma que eu me visto, ou das peças que eu gosto, pra esse mundo, né, da moda, que é uma indústria muito grande. E diversificada. Muito. E eu estudei em Saragoça, que é onde eu morava antes, né, que agora eu moro em Madrid. Só que, claro, lá você tem, tipo, pra você se formar. Mas se você quer seguir estudando, fazer uma pós, né, alguma coisa assim, você tem que sair de Saragoça. E aí foi quando eu decidi me mudar pra Madrid. Porque lá, assim, lá as pessoas são moda em Madrid. Ou é Madrid ou é Barcelona. E lá, gente, dentro da Espanha, né? Sim, dentro da Espanha. E você sai, você respira moda, porque lá as pessoas se vestem muito diferentes uma das outras. Então é bem, tipo assim, você se destaca, né, na forma que você se veste, né? Se você se veste um pouco mais diferente, você se destaca, né? Porque você capta atenção. Porque lá eles são muito assim, né, de moda mesmo. Só que lá tem muita gente se destacando. Muito. Não é? Tipo assim, na rua, você olha, beleza, uma rua mediamente movimentada. Tipo, tem pessoas de um segmento da moda ali, as pessoas gostam de usar mais cor monocromática, tem gente que é mais do colorido, numa mesma rua. Aqui você olha, tá todo mundo de bermuda e camisa de time, né? Ou mais uma coisa bem parecida, a gente olha, tem o estereótipo agora do... Agora não, já tem um tempo. Do heterotop, que é o cara que usa aquelas bermudinhas floral, camisa preta e uma correntinha assim, o escapulário. E não, lá parece que não é assim. Pelo menos é a minha visão de fora lá. Não, lá tem muita diferença, porque você sai, por exemplo, na Gran Via, que é uma rua super movimentada de em Madrid. Bem enorme.
uma avenida enorme, e você sai lá, você vê gente de todo tipo, com cabelo verde, com, sabe? Ou todo vestido de preto, roqueiro, sabe? Mais patricinha, mais... Você vê gente de todos os estilos. Fora que também tem muito turista, né? Mas o pessoal de lá, tipo, não tá nem aí. E você consegue identificar que o cara às vezes é brasileiro pela roupa que ele tá usando? Muito. É? Muito. Mas às vezes você já pôs essa prova? Parece que lá o pessoal quer que eles vejam que ele é brasileiro. Ah, tá. Entendi. Tipo, a camiseta de time lá acontece muito. De o brasileiro andar lá com camiseta de time. Sim. Mas fisicamente, às vezes não tanto, né? Fisicamente o brasileiro é muito miscigenado. Fisicamente não tanto, mas talvez na forma de vestir, sim. E aí, você estudou lá aonde? Era o quê? Um curso técnico? Era uma universidade? Quando você estudou moda em Saragoça? Sim. Eu estudei, eu me formei. Sim. É um curso que lá chama como se fosse um curso superior. Né? Tipo, aqui existe curso técnico, talvez seja tipo isso. Mas é superior que equivale a que fosse uma faculdade. Sim. Sim. Porque lá em Saragoça só tem esse lugar que a gente estudasse, que a gente estuda moda, né? Mas não é ambiente universitário, talvez isso você quer dizer. Isso. Ah, tá, entendi. Maneiro. Isso, porque é separado de tudo. É só pra moda ali. Ah, tá. Então era uma não é uma rede, mas era uma estrutura toda só pra isso. Isso. Ah, entendi. Aí você começou e formou quando? Já faz uns 3 anos. Ah, tá. Entendi. Já. Foi antes da pandemia. Você acha que pra quem quer fazer moda que esteja aqui, não sei se você chegou a pesquisar, qual que é o pra onde elas devem ir aqui dentro do Brasil, ou se você acha que se a pessoa tiver condição é melhor que ela vá pra lá, né? Fora. Então, eu pesquisei muito, porque aqui no Brasil tem faculdades muito boas de moda. Em São Paulo, principalmente. Tanto que eu pensei, se eu alguma vez eu vier morar no Brasil, eu quero ir pra São Paulo. Não existe outro cenário, São Paulo é a principal. São Paulo e Rio de Janeiro. Também tem faculdade de moda lá. Então, acho que assim, essas duas, né? E também pra você crescer na indústria da moda, eu acho que você tem que ir pra esses 2 lugares. Só que o que eu recomendo, pelo que eu vivi, é ser fora do Brasil. Fora do Brasil, sim. Entendi. Porque você abre, assim, a sua mente muito... Fica bem ampla, sabe? Porque você vê um estilo diferente do Brasil, né? Que é o estilo mais europeu, né? E aí você aprende, nossa, é outra cultura, não sei, é bem mais amplo, eu acho, do que aqui no Brasil. Mas São Paulo, por exemplo, seria uma boa também. Pra quem não quer sair do Brasil. Pelo menos até um certo período, né? Porque depois talvez seja interessante pra você alavancar ainda mais a carreira. Isso. Pra você se especializar em alguma coisa. Porque hoje em dia, por exemplo, eu faço uma pós em marketing e comunicação de moda e luxo. Que é uma coisa que a gente não dá na faculdade, por exemplo. Sim. Marketing. Um e é super importante. Porque na hora que você tá estudando moda, você já tá pensando que você quer, a maioria das vezes, você vender. Não, e você quer criar sua própria marca. Ah, sim. E a construção dessa marca passa pelo marketing, com certeza. certeza. Porque se você não tem um bom marketing, porque você, na verdade, você tá criando uma empresa. Sim. Se você não tem um bom marketing atrás daquilo, não vai pra frente. Então, você tem que procurar sempre isso, uma pós que seja, né, algo que te beneficie também. Entendi. Te acrescente, né? Aí, a partir do momento que você, beleza, tá formada, se formou, qual que é o passo por onde você passou pra chegar onde você tá hoje e onde você tá hoje? Porque eu não tenho noção. Tipo, qual que é o seu nível hoje, aonde que dá pra você chegar e tal, esse tipo de coisa. Por onde que é? Como que foi essa caminhada? Porque é até pequena, você tem 27 anos. Você começou a trabalhar até o quê? 4 anos? 4, vai fazer outubro 5 anos já. Então. Então, eu trabalho na Zara, né? Eu comecei como vendedora lá em Saragoça, porque na verdade faz só 1 ano que eu moro em Madrid, vai fazer agora em setembro 1 ano. Eu comecei como vendedora, eu fiquei 4 anos praticamente como vendedora. Sim. Eu trabalhava aos finais de semana, porque justo eu comecei quando eu ainda tava na faculdade, estudando. E aí eu trabalhava final de semana e dia de semana eu estudava. E aí veio a pandemia e tal. Quando eu me formei, na verdade a minha ideia era ir pra Milão. O meu sonho mesmo era ir pra Milão, porque Milão é a cidade da moda. É a capital da moda no mundo. E é onde você mais consegue, assim, um mercado de trabalho na moda é bem mais amplo lá, né?
Então, meu sonho era ir pra Milão, pra fazer uma pós lá, no Atelier, que era o Instituto Marangoni. Eu fui vários dias em alguns Open Days, pra perguntar dúvidas, né, e tudo. E Eu lembro de você falar disso, tipo, há 8 anos, isso é uma meu vontade sonho sua. Assim. era. Uhum. Nossa, Milão era. E aí veio a pandemia. E eu acho que a pandemia mexeu muito com todo mundo, né? Uhum. Tanto psicologicamente, né? E aí lá na verdade, na Espanha, a gente só mora eu e minha mãe. Uhum. E eu pensei, gente, nossa, veio uma coisa assim tão forte, né? Isso. Vou me separar tanto da minha mãe, que na verdade Milão tem voo que é tipo 1 hora, né? Mas você já tem que pegar um voo. Você não pode ir de carro, né? Aí eu pensei, não. A primeira vez que eu pisei em Madrid, nossa, eu apaixonei. Que foi numa semana de moda. Uhum. Que nem faz muito tempo a primeira vez que eu pisei em Madrid, faz tipo uns 4 anos. É porque você só ia pra lá pra entrar no país. No aeroporto, pronto, eu nunca fui de visitar a cidade. E a primeira vez que eu fui, que faz tipo uns 4 anos mais ou menos, foi pra semana de moda. Eu me vi lá no meio da Gran Via e falei, gente, eu acho que é aqui. Uhum. É uma alternativa caso Milão não dê caso Milão não certo. deu Tal. certo. E eu vi que lá tinha também muitas faculdades boas, né, pra fazer pós e tudo. E depois da pandemia eu falei, gente, vou mudar. Tem que mudar um rumo aí da minha vida e eu preciso mudar. E aí foi quando eu pensei, não vou pra Milão, porque, né, tá tão recente isso que a gente passou, que eu, né, também não quero ficar tão longe da minha mãe. E aí foi Madrid, que veio na minha cabeça. E o conceito de longe também, ele muda, por exemplo, se você morasse... Se a gente se vesse do mesmo tanto, mas você morasse em Goiânia, eu acho que eu ia ter menos saudade de você do que você morando do outro lado do mundo, entendeu? Uhum. Então talvez pra você também isso era uma verdade. Que você pensa, você morando em Milão, sua mãe morando na Espanha, dá uma sensação diferente de você morar em Madrid lá. Não é? Porque se ela chamar, talvez você vai de carro, Claro. entendeu? É, porque são 300 quilômetros. Aham. E aí foi quando eu comecei a olhar umas faculdades lá, comecei a olhar alguns cursos, e aí foi quando eu decidi mudar pra Madrid. Uhum. E aí eu tava bem feliz na Zara e eu fiz uma carta, né, pra mim mudar de loja, pra uma loja de Madrid. Mas pra ser vendedora também em Madrid. Sim. Uhum. Manter o que você tava fazendo. Manter o que eu tava fazendo e, né, assim, eu também podia continuar trabalhando enquanto eu fazia pós. Ah, é verdade. Só que acontece que parece que, assim, que Madrid tava me esperando. Com as portas abertas, porque foi eu chegar em Madrid, né, eles aceitaram minha carta e tudo, passei por umas áreas de Madrid, e foi eu chegar lá, e, na verdade, quando eu tava em Saragossa, eu fiz vários cursos com a Zara, Uhum. de moda Eles também. oferecem pros próprios funcionários, tá? Sim. Pra eles, se quiserem alavancar, né? Algo assim. Pra quem eles vê que gosta da área, né? Que não também tá trabalhando entende só pelo dinheiro. Isso, Aham. que entende de moda também, porque eles procuram muito isso. Uhum. E eu tive a oportunidade de fazer alguns cursinhos lá também. E aí eu cheguei e comentei isso com a minha diretora lá de Madrid. E aí passou, tipo assim, um mês, eles me ofereceram subir de cargo. Tipo, eu já subi pra 40 horas de final de semana, eu passei a trabalhar 40 horas semanais. O que é o dia inteiro, praticamente. Que é 8 horas, né? Sim. E foi isso, mais ou menos um mês e meio. Já me ofereceram isso. E aí, hoje em dia, sim, que eu trabalho na Zara, algo mais relacionado com o que eu estudei, né? Porque eu faço visual e merchandising. Que é... Tipo assim, eu coordeno a loja, né? Com as novidades que vão vindo, eles mandam umas fotos de coordenação, né? De como tá aquelas roupas, né? Tem que estar colocada. As propostas de peças que vão entrar à venda. Isso. É? E aí a gente coloca na loja, adaptando ao nosso tipo de cliente. Então, mais ou menos, eu já tô trabalhando naquele Isso ramo. é super na aposta que você tá fazendo também, né? É. Porque tem a ver com marketing, tem que fazer o estudo da persona, essas paradas todas. Isso. Que massa. Oh, e persona lá chama persona? Porque aqui a gente chama de persona o estudo do cliente. Lá chama de persona também? Porque Não. persona é pessoa em espanhol. Persona é pessoa. É, aqui a gente chama de persona, só que é coisa diferente de pessoa. Não, Não. é diferente. Ah, entendi. Persona é pessoa. Sim, mas não tem um nome assim pra, tipo, o perfil do cliente. Não. É. Eles falam isso, o cliente. Ah, entendi. Aqui a gente chama de estudo de persona. Que a gente estuda o público e tal, essas coisas. Entendi. E aí você... Como é que passa pra você chegar a ser uma criadora... Existe um nome pra isso? Uma criadora de peças e tal, dessas coisas. Dá pra você chegar nesse nível na Zara? Ou como é que é essa... Designer? É.
Então, o meu objetivo hoje em dia é ser designer, né, na Zara. Tanto porque eu tô muito feliz na empresa, né, também. E eu acho que não tem empresa melhor pra mim aprender. Porque é uma empresa enorme, principalmente lá na Espanha, É, né? porque ela é uma empresa espanhola, muita gente não sabe disso. Tá muito bem valorizada lá. E... Quantas lojas você falou que tem na Zara em Madrid? Nossa, umas 30. É mesmo? É muito. Tem muitas áreas na Espanha. Só em Saragoça, onde eu morava antes, tinha 3. E cada uma é diferente da outra. Porque cada uma tá adaptada ao seu tipo de cliente. Ah, então as peças que vão pra uma unidade não vão pra outra. Ou a Sim. maioria vão, mas... Mas talvez estão colocadas diferente. Sabe? Entendi. Pra Fica atrair mais sempre o seu profundo. cliente. Entendi. Isso sempre. Toda loja é diferente uma da outra. E assim, eu acho que pra mim, por exemplo, como eu quero criar minha marca, o meu objetivo hoje em dia na Zara é ser designer. Eu quero desenhar as roupas da Zara. Nossa. É o meu objetivo e é o que eu tô ali focada. Por isso, porque eu acho que não tem empresa melhor pra gente adquirir experiência. E eu queria saber o que você acha, agora entrando numa via polêmica de moda. É polêmica, assim, não é polêmica no sentido de que errado ou certo, é só uma questão, tipo assim, a moda, o que vem da moda pra todas as pessoas, além das pessoas que às vezes não ligam. A Balenciaga é uma marca muito disruptiva. Como que você enxerga a disrupção? E como que você acha que isso é importante pra moda, pra criar conceito, pra criar vontades e desejos nas pessoas que vão comprar? Por exemplo, a gente teve esses tempos, você viu, com certeza você viu, o caso dos tênis tudo ferrado e tal. E como que você avalia essas coisas? Como que isso chega a você e também não só a você, a pessoas que trabalham com a mesma coisa que você? Então, Balenciaga hoje em dia é uma referente enorme pra moda. Sabe por quê? Principalmente porque eles criam peças muito exclusivas. Hoje em dia, a pessoa que gosta da moda e que entende de moda quer isso, exclusividade. E as coisas chegam primeiro na Balenciaga. É isso que você quer dizer? E tipo, tênis sujo. Aham. Gente, quem gosta de moda, quem entende de moda, vê aquilo como... Não vê como um tênis sujo. Vê como se fosse uma obra de arte. Sabe? Então a pessoa compra. Por isso que é caríssimo. Sabe? Porque vê aquilo, nossa, é diferente, eu vou me destacar. Por que a pessoa quer hoje em dia se destacar? Então você tem que... Quando você trabalha com moda, você quer que seu cliente sinta isso. Exclusividade. Único. E eu acho que a Balenciaga tá indo muito bem, assim, nesse ramo, né? Porque o cliente se sente único, tanto porque vai usar uma sacola de plástico. Você viu a bolsa que saiu agora, que é como se fosse um que é um saco saco preto de lixo. um saco de lixo. Mas tem muita gente que compra. E vai ter muita gente que vai comprar. Muita. Isso não vai durar estoque. Muita, porque a pessoa vai sair com aquilo, vai se sentir único. Porque as pessoas vão ficar olhando, sabe? Vai atrair olhares. Isso é muito então importante. Então é isso que as pessoas buscam hoje em dia, é isso. Sim, se entendi. destacar. Sim. Uma vertente que vem muito pro Brasil, até porque acho que a gente não tem clima mesmo, tipo, não faz o frio que permite o que a gente fala, né, que o frio deixa as pessoas mais elegantes. Aqui no Brasil é todo mundo enchendo de calça e tal, moletom e calça jeans por cima, e todos os moletons você tiver na gaveta. Mas o que chega muito aqui é a vertente do streetwear, que é uma coisa mais, mesmo que venha da Gucci, entendeu? Isso chega, por exemplo, a pessoa ganha uma condição. A gente olha isso muito no funk, principalmente. Porque o MC, ele começa a comprar numa loja e ele termina, ele chega num ponto da carreira que ele tá indo na loja da Gucci, da Versace, que seja da Balenciaga, inclusive, que também faz esse tipo de peça. E ele transiciona para manter essa identidade. As duas coisas são streetwear, mas existe o streetwear da rua e existe o streetwear das grifes. É grifes que fala? Sim. Como que você enxerga essa popularização e tal? Você acha que existe uma visão dessas marcas para esse mercado e tal? Como que eles atingem? Porque costuma ser o que se destaca mais, é o que a gente vê em videoclipe e tal, muito mais do que a fina costura e tal. Então, eu acho que assim, as pessoas escolhem mais essa marca
Tanto por isso, né? Porque você vê, Gucci. A Gucci lançou um moletom, né? Que vários MCs, por exemplo, começaram a usar. Mas já só por ter aquele símbolo, né? Só Da pela marca. Gucci, parece que você já é bem... O moletom é todo preto e só tem escrito Gucci. Só tem Não tem muito sentido pra mim. Sim, mas é qualidade, né, também. Porque hoje em dia muita gente olha isso. Talvez as lojas low cost, né, que são lojas mais baratas, Aqui talvez não tenha essa qualidade. Loja do 10. Aqui. Isso, por exemplo. Talvez pode ter um moletom parecido, mas a qualidade é completamente diferente. Sim. Né? Então, assim, talvez essa transição, né, é importante nisso, nas qualidades e logo, né, o logo da marca. Porque parece que se você tá levando ali aquele logo daquela marca... Logo? O logo. Ah, sim. É porque ela fala espanhol, gente. Aquele logo da marca, parece que você tá, né, superior. Né? Você tá mostrando que você comprou aquela marca. E também existe eu acredito que existe uma coisa tipo assim, eu estou representando uma coisa que tem muito valor, entendeu? Isso. Tipo, eu sou parte disso, eu pertenço a isso. E é muito cultural, muito estudo de cultura das pessoas mesmo, esse tipo de coisa. Eu acho muito massa. Porque na verdade, tipo assim, por exemplo, a Gucci, né? Um exemplo. A Gucci sempre tem aquela coleção que é preta porter, né? Que seria tipo o streetwear. Que é o ready to wear, que é uma coleção assim mais rua, mais urbana, mais né? popular. Isso. E logo tem a alta costura, né? Sim. Que é o que vai pro desfile de moda, Claro. principalmente. Isso. Mas essas diferenças só entende a maioria quem entende de moda, né? Porque são tecidos diferentes, caídas diferentes, cortes diferentes. Por isso que tem sempre essa, né, separação ali. E te incomoda ver, tipo assim, te incomoda ver os comentários das pessoas que usam sapatênis falando desse tipo de coisa? Tipo assim, opinando sobre o assunto. Porque eu acho, às vezes, eu me coloco no lugar de... Eu tento sempre, quando eu vejo uma coisa que eu não conheço, pensar assim, bom, não sou especialista, tenho minha opinião. Se eu ouvir um especialista falando, eu vou ter outra opinião. Claro. Como que é que você enxerga, por exemplo, como que chegou a notícia do sapato todo destruído? Para as outras pessoas e para você e as pessoas que pensam igual a você? Então, eu acompanho muito revista de moda, né? Principalmente online. Tipo Vogue, né? Eu sou muito fã da Vogue. E eu vi, justo no site da Vogue, quando lançou o tênis. Mas aí você já entra, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram... nas redes sociais existe outra pessoa. Já tá como se fosse, assim, aquela polêmica, sabe? Sendo que na revista de moda, tá, tipo... Tá te apresentando um tênis. Né? Tipo, Balenciaga lançou esse tênis com essa proposta, né? Pra isso, pra ser exclusivo. Pra uma exclusividade. Aqui só chega a imagem e não o debate, não o conceito. Isso é uma coisa que você só vê a imagem e você já entende mais ou menos o que eles pensaram. Isso. Aqui você vê a imagem e abaixa a barra de comentário do que as pessoas pensam sobre um tênis todo destruído. Todo, né, entendeu? Sujo, rasgado. Mas, assim, opinião, todo mundo tem opinião, né? Mas quando você já entra em um debate, eu acho que já tem que ser com alguma pessoa que entenda sobre. Porque é o que eu tô te falando, né? As pessoas hoje em dia, o cliente tem acesso muito rápido às roupas, aos calçados, né? Mas não tem aquele acesso à exclusividade. Tanto porque você sai com uma camiseta, por exemplo, lá na Zara, a Zara lança um top que, tipo assim, alguma influencer, né? Alguma blogueira tira no Instagram, né? Coloca uma foto com aquele top no Instagram. Gente, aquilo ali esgota. E você vai no centro, aumenta você muito encontra... a venda, né? E você encontra todo mundo com aquele top. Mas qual que é a proposta da Balenciaga? Não é ver todo mundo aqui com aquele tênis. É só quem vai tancar a bronca. E quem entende, né? Porque uma pessoa que, né, talvez não entenda vai falar, não, é sujo e é rasgado. Sim. Mas não é isso que eles quiseram, né, dizer. Não foi essa a proposta, né? Então, assim, por exemplo, tem uma pessoa que não quer sair com aquele top da Zara que tem todo mundo. Sim. Senão que quer ter aquele tênis que vai pagar um pouco mais caro, mas é só ele que vai ter. É a ele situação e poucas é o que você pessoas falou mais. do destaque. Isso. Exato. Por isso Porque que... você tem que destacar, assim, né? Quem gosta, quem entende sobre, quer se destacar por alguma forma ou outra, sabe? E quer influenciar outras pessoas também, né? E foi... Então, praticamente assim, só concluindo o que eu tinha falado que a gente ia falar.
foi isso que te fez pensar que talvez hoje você não quer voltar pra cá assim, se não tem essa estrutura e tal, pra te receber que você tem lá, né? Ou você pensa assim, pô, não, vou largar a moda, vou vir morar aqui em Uberlândia com nós. Não. É. Não, porque hoje eu não enxergo, assim, a minha vida sem a moda. Sim. É engraçado, mas eu já não enxergo trabalhando em outra área. Sim. Porque eu gosto, assim, muito, sabe? Eu pesquiso. E o sufoco que ia te fazer ter que repensar a sua carreira? Não. Se eu viesse morar aqui no Brasil, é igual eu falo, talvez Sim. eu teria que ir pra São Paulo. Sim. Uhum. Mas hoje em dia, não é o meu pensamento. E além de ser um país que talvez... E além de ser um país que não vai receber... Eu falo assim, não é um país que recebe bem as mentes criativas da moda, talvez. Porque, como você falou, você tá mais perto de Milão do que de São Paulo, eu imagino, né? E eu acho isso muito massa. Eu acho massa a pessoa se encontrar e ter até um limite... não um limite, mas eu quero dizer uma situação geográfica favorável, sabe? Sim. Acho isso muito louco. Você quer falar mais alguma coisa? Tem algum assunto que você quer entrar? Não, assim, né? Eu sou entrevistador, mas a gente tá conversando. Eu acho que, assim, a melhor coisa que você fez, acho que foi se encontrar, né, no jornalismo que você vai começar agora. Uhum. Que eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, não passa a ser aquela profissão pesada, né? Uhum. Parece que a gente trabalha com gosto, com o que a gente gosta. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que é importante também a gente se encontrar no que a gente quer trabalhar, né, no futuro. Porque é igual eu penso, talvez se eu tivesse escolhido medicina, sim, financeiramente, né? Talvez você estaria mais... Melhor, mas quem sabe se eu estaria trabalhando tão bem, tão feliz como eu tô trabalhando hoje em dia, sabe? Exato. Então, assim, fui assim pelo meu coração, pelo que eu gostava. E é o que eu acho, assim, que você também, né, agora se encontrou no jornalismo e eu fico feliz, porque eu acho que é uma coisa que você vai se encontrar ali, sabe? Que você vai trabalhar e que você vai trabalhar com gosto. Né? Não vai ser aquela coisa pesada, nossa, tem que trabalhar. Uhum. Não, sabe, você se arruma tal, vou trabalhar. Uhum. É diferente. Uhum. Né? Porque é alguma coisa que você gosta e que você não se vê sem aquilo. Uhum. Porque eu não me vejo hoje em dia, por exemplo, trabalhando em outra coisa. A não ser moda, né? E eu acho que o importante na vida é isso, você ter os seus objetivos claros, né? Porque mesmo que você já esteja trabalhando na área, mas eu acho que você sempre tem que ter aquela mente mais ampla, né? Maior do que o que você espera. Massa. Pra ir sempre naquilo. A gente nem falou muito de Europa, Ah, mas eu acho que dá pra gente falar da próxima vez. Sempre que você vier, eu quero te entrevistar. então. Eu acho que foi uma boa apresentação, era um assunto que eu queria falar Obrigada. há muito tempo. A gente já tem uns 42 minutos, mas eu acho que rendeu uma entrevista legal. E eu espero que você tenha gostado. Ai, amei. Gostou? Muito obrigada. Amei. Pode me beijar também. Se você gostou, fala aí, né? Se você gostou. Se você não gostou, pode falar que não gostou. Enfim, fica à Gostou, vontade. certeza. Comentem. Mentira, se vocês não gostou, não me fala. Não é pra falar, fica caladinho, sai do vídeo em silêncio, finge que você nem tava aqui. Vou deixar as redes sociais da Lê pra quem quiser seguir, quem quiser acompanhar. Ela posta as coisas, tira umas fotos bonitinhas, eu gosto demais. E ela é muito mais ativa no Instagram do que eu. Então, se quiser saber as coisas, se quiser saber de mim, pergunta pra ela. Pergunta pra mim. Beijo, até mais. Tchau.